Boa tarde, meus irmãos. Aqui está o pastor Mário de volta. De volta ainda de Campinas, para fazer o convite para a Santa Ceia do Senhor, no culto que será realizado hoje um pouco mais cedo, em cumprimento à Prefeitura, à Saúde de Borda da Mata. Lá esteve um novo prontuário que nos pede para que o culto seja terminado o máximo às 20 horas. Então, irmãos, hoje vai ser das 19 às 20 horas. Lá estaremos com o missionário Luiz Dias fazendo a abertura, trazendo a palavra e entregando a Santa Ceia do Senhor. E sua filha Tuane Dias do teclado fazendo louvor. E mais a supervisão do Davi e do nosso Francisco, o Kiko. Eu convido, aproveito esta oportunidade de pedir para os irmãos da Borda da Mata, que ainda está em tempo, que se você pertence a outra denominação e não deu o dia o primeiro domingo do mês, não deu para você participar da ceia na sua igreja, venha na nossa e participe da ceia. Você é o nosso convidado ou a nossa convidada. Mas, queridos irmãos, eu não posso deixar, além desse convite, deixar de trazer alguma palavra, algo da Bíblia que fale sobre a Santa Ceia do Senhor, que fale sobre este banquete. Então, irmãos, primeiramente eu agradeço a Deus por estar aqui com disposição, com força de vontade, com coragem, com temor, com tremor, e também agradecer aos ouvintes, aqueles que têm sempre nos assistido, que são os nossos amigos do Facebook, e que também eu convido para que assistam às 19 horas a Santa Ceia, o culto de Santa Ceia, direto de Borda da Mata, Minas Gerais. Mas, irmãos, vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos pedir para Ele dar abertura para nós, dar entendimento, para que nós entenda, e para mim também que vou explicar a palavra, que eu também compreenda o que eu vou explicar, mas tudo isso vem da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pai querido, em primeiro lugar, 16 horas e 59 minutos, aliás, já pulou para 17 horas. Eu tenho 30 minutos aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Preciso da Sua sabedoria, preciso do Teu entendimento, Espírito Santo. E é o Senhor Pai, é o Senhor Jesus Cristo, vem cobrindo a nossa mente, vem cobrindo o nosso corpo com o Teu manto, Senhor, distribuindo equilíbrio, distribuindo sabedoria, distribuindo humildade, Pai, para que a gente sempre esteja organizado a nossa mente, para que sempre nós estejamos cientes que a nossa glória é uma flor de uma pequena erva. E essa erva, ela vai murchar, ela vai secar, e a flor vai cair, até mesmo primeiro do que as folhas. Isso provando ao Pai que a glória toda é dele, que nós não temos a glória, que a glória que o Pai já disse que Ele não divide com ninguém, e nós estamos aqui para respeitar. Pai, libere essas palavras, Pai, que eu seja somente a minha voz, Pai, porque a palavra realmente sempre seja do Senhor. Queridos irmãos, volto a dizer o horário, 17 horas e 1 minuto, nós vamos para a Santa Palavra de Deus, no segundo domingo do mês, com a Santa Ceia do Senhor a ser realizado na nossa igreja, Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Eu aqui estou em Campinas e vamos para a Santa Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 14 ao 30. Então, sempre temos o tema, né, irmãos? Vocês já se acostumaram comigo? O tema hoje é os ingredientes que Jesus colocou naquela ceia.
Quais são os ingredientes que Jesus colocou naquela abençoada ceia? Aqueles que gostam de me acompanhar pela Bíblia, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 30. Eu vou ler todos os versículos, com calma e com paciência. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparte-o entre vós. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinando. Mas ai daquele homem que por quem é traído. 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, a quem governa como quem o serve. Aleluia. 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. E o versículo 30. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Irmãos, foi lido do 14 ao 30 os versículos do Evangelho de João, aonde diz da Santa Ceia do Senhor. Na introdução eu quero dizer para os irmãos que sempre que vamos a um restaurante ou comer na casa de uma pessoa, isso é normal, irmãos. Sempre surge a seguinte pergunta, entre nós mesmos, sempre passa pela nossa cabeça: o que vamos comer? Qual será o prato de hoje? Não é verdade, irmãos? Pode até ser que essa pergunta já esteja respondida quando vamos ao restaurante. Às vezes já sabemos qual é o prato que nós vamos comer, pois tem o cardápio. Mas sempre fica aquela expectativa de como será a refeição. Será que será uma refeição saudável? Será que será uma refeição apetitosa?
Os discípulos que já estavam com Cristo há 3 anos vão ter um momento incomparável com o Mestre. Um momento de encontro que marcaria a vida deles para sempre. Mas o que havia naquela ceia única e tão especial? E agora, irmãos, nós vamos começar a explanar a santa palavra de Deus, esses versículos que foram lidos, e nós vamos deparar que existem 5 ingredientes que Jesus colocou naquela ceia. 5 ingredientes, 5 misturas especiais foram colocados naquela mesa. O Senhor anseia estar novamente à mesa com todos os seus discípulos. E isto Jesus já demonstrou desde aquela ceia com seus discípulos, onde ele derramou abundantemente. Vamos para esses 5 ingredientes, meus queridos irmãos. Primeiro ingrediente: um desejo muito grande de comunhão com os seus discípulos. Isso está entre o versículo 14 e 15. Jesus mostrou um grande desejo de estar em comunhão com os seus discípulos. O evangelista Lucas é muito detalhista e trabalha quase todos os aspectos que envolveram a última ceia de Jesus. Lucas escreve seu evangelho com a finalidade de colocar os ocorridos no ministério de Jesus em ordem, e esses relatos foram frutos de minuciosa investigação, como ele mesmo diz em Lucas, lá no capítulo 1 de Lucas, no versículo de 1 a 4. O versículo 14 desta palavra que estamos hoje explanando, diz que Jesus e seus apóstolos estavam reunidos ao redor da mesa. Ele não faz distinção de nenhum deles. Todos estão ao redor da mesa. Todos estão ao redor da mesa com ele, com Jesus. Lucas também enfatiza o desejo ansioso de Cristo de ter aquele momento com os seus, um momento de comunhão ao redor da mesa. Irmãos, só vou cortar um pouquinho aqui o raciocínio, mas vocês repararam hoje se alguém dá valor para a mesa? Vocês já sentiram nos dias de hoje as famílias se dão valor para a mesa? O Senhor Jesus ansioso para fazer a ceia, para cear, para momento de comunhão em redor da mesa. E hoje, será que a família tem esse mesmo desejo? Ou a mesa é rejeitada? Lucas também enfatiza o desejo ansioso de Cristo de ter aquele momento com os seus, um momento de comunhão ao redor da mesa. A mesa do Senhor é assim, um local onde se encontra comunhão, um local que devemos ansiar estar sempre, desejar fortemente estar, porque é ali que se tem o verdadeiro alimento, é ali que se acha comunhão com os irmãos, e inclusive com aqueles que não pensam como nós. Como nós, quer dizer, irmãos, como nós cristãos. Jesus buscou comunhão inclusive com aquele que iria traí-lo. Quem será que iria traí-lo, né, irmãos? Este versículo mostra isto para nós. O versículo 21, não foi pego de surpresa, a traição já estava profetizada. Assim, Jesus busca ter esta comunhão com todas as pessoas. Jesus também busca a comunhão e quer ter mesmo que as pessoas o abandonem. Aonde está no versículo 31 ao 34,
Nestes versos, Jesus também demonstra que ele sabia que seria abandonado, mas mesmo assim ele deseja estar com estes homens. O mestre age assim porque o seu desejo de realizar, de raciocinar, de relacionar com a criatura não é por causa da criatura, mas sim por causa do seu amor. É o amor de Jesus que o move a este desejo de relacionamento, porque Jesus não faz acepção de ninguém. Muitas vezes nós afastamos da mesa do Senhor por causa dos relacionamentos que temos ao redor da mesa. Encontramos com pessoas que não pensam como nós, ou que pisam em nosso calo, e aí simplesmente deixamos de ter vontade de estar na mesa com o Senhor e seus discípulos. Nunca deixa esses pensamentos, essas atitudes influenciar a ti, meu irmão. Mas com Jesus não é assim. E ele é o nosso maior exemplo. O final do versículo 15 diz que Jesus sabia que iria sofrer, mas mesmo assim ele desejou ter esta comunhão. Jesus era grato por esse momento e pelo que havia na mesa. Segundo ingrediente, a mesa do Senhor é um lugar de gratidão. Está nos versículos 17 até o versículo 19. O texto diz que Jesus toma o cálice e parte o pão, mas antes de comer, ele dá graças. Agradece ao Pai pelo alimento, mas não só pelo alimento, mas também por aquilo que aquele alimento simbolizava. Simbolizava o perdão dos pecados, simbolizava a nova aliança, porque esta nova aliança não agora feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Senhor Jesus. Graças pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, que pela sua morte e seu sacrifício fomos feitos corpo de Cristo. Aleluia! Jesus mostra que isso é motivo de gratidão, e em sua mesa esse é um dos ingredientes. Jesus também é grato pelo poder, por poder partilhar. Ele é grato por isso, e esse é o outro ingrediente da mesa do Senhor. Terceiro ingrediente é um ambiente de partilhar. Está no versículo 17 e 19, A e B. Jesus mostra para seus discípulos que em sua mesa ninguém tem falta de nada. O que um tem, o outro também. Na mesa de Jesus o alimento está disponível e acessível a todos. O reino de Deus é um ambiente de equidade, onde quem tem mais partilha com quem tem menos. Aleluia, glória a Deus. Jesus mostra para eles esse conceito nos versículos 24 ao 30. No reino de Jesus, o maior é o que serve. Está no versículo 24 ao 27. No reino de Jesus, os que estiveram ao seu lado são alimentados, têm o poder compartilhado. Está no versículo 28 ao 30. O Senhor é soberano e designou a sua igreja, o serviço que deve ser exercido com autoridade e poder. É bem certo que esse reino está inaugurado, mas ainda não estabelecido, mas já determinado o seu sistema de governo. Por isso que Paulo nos disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino está inaugurado, mas ainda não estabelecido, mas já determinado o seu sistema de governo.
Jesus partilha seu próprio corpo e seu próprio sangue. Pedro nos ensina que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Este ambiente de partilha nos dá esperança. 4 ingredientes. O quarto, a mesa do Senhor é temperada com esperança no futuro. A mesa do Senhor tem o sal correto. Está no versículo 16 até o 18. Jesus sabia que estava lhe esperando e que em seu futuro próximo havia dor e sofrimento. Um sofrimento não apenas físico, mas acima de tudo suportar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Por isso que em Isaías 53 a palavra de Deus disse que ele não tinha formosura alguma. Por isso que já me perguntaram, pastor Mário, por que Jesus não tinha formosura? Porque ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Como que alguém que está carregando o pecado de toda a humanidade pode ter formosura no rosto? Jesus era no Getsemane, pedindo ao Pai para que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Isso nos dá um pouco do sofrimento que Jesus passou. Mas mesmo assim, ele tinha esperança de que tudo aquilo era passageiro. Irmãos, nesse mesmo evangelho de Lucas, Jesus chegou a suar sangue. Quando Jesus disse aos seus discípulos que ele não beberia mais do fruto da videira até chegar o reino de Deus, o que ele está dizendo aos seus discípulos é também esperança que tudo isto é passageiro e nós um dia estaremos juntos e cearemos por toda a eternidade. No versículo 28, Jesus disse que seus discípulos estão com ele durante as suas provações, mas saibam que no meu reino vocês vão sentar no meu lado na mesa. Versículo 29 e 30. Jesus sabia que aquelas provações iriam perturbá-los. Ele prevê que Pedro o negaria, no versículo 34. Mas na mesa do Senhor há esperança. E Jesus afirma que eles iriam julgar aqueles que hoje os estavam julgando. Às vezes vivemos momentos de tribulação, irmãos. Momentos de tristeza, para alguns até um distanciamento de Deus. E isso tem levado as pessoas a uma falta de esperança na vida. Não há esperança no futuro, perde os sonhos. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome. Eu creio que aqueles que não têm esperança no futuro é porque estão longe da mesa do Senhor. E longe da mesa do Senhor não há comunhão com a igreja. É na igreja onde se encontra este memorial e esta lembrança da mesma que traz a esperança. Irmãos, não afastem da igreja a esperança de um dia estarmos juntos com o nosso Senhor. Agora, esta esperança só pode ter aqueles que achegarem à mesa do Senhor e forem servidos através da sua entrega total, teu coração total. E este é o quinto ingrediente da mesa do Senhor. Vamos para o quinto ingrediente, vamos para a quinta mistura desta mesa santa. Um serviço com entrega total. Durante muitos anos, após a morte de Cristo, os cristãos eram acusados de coisas terríveis. Eles eram acusados de cometer incesto, porque se casavam com as irmãs
referências às mulheres convertidas ao cristianismo, eles também eram acusados de vampirismo e canibalismo, porque bebiam sangue e comiam carne humana. E a referência, irmãos, aos elementos da ceia é corpo, pão, cálice, sangue. Aleluia. Isto tudo acontecia por causa da ignorância das pessoas da época. O fato é que Jesus se entregou por inteiro. Ele fez o maior e mais completo serviço de todos. Os tempos quando entregou a sua vida para morrer em uma cruz. Naquele momento, durante a ceia do Senhor, Jesus mostra e exemplifica mais uma vez o que seria